Olá! Dando continuidade ao nosso conteúdo de biologia, vamos nos concentrar no eixo principal de vida, Terra e cosmos. Vamos entender, com parte naquilo que foi visto na aula anterior, que a ecologia ela visa organizar e nos passar uma melhor forma de entender aquilo que nos acontece, ou seja, a relação que nós, seres vivos, temos com o meio ambiente, seja com a parte biológica do meio, ou seja, os elementos bióticos, sejam com base nos elementos abióticos, ou seja, temperatura, clima, umidade, entre outros. Vimos um pouco a respeito do ciclo biogeoquímicos, ou seja, como alguns elementos, embora isso possa ser estendido a todos, como alguns elementos químicos eles saem do organismo vivo de volta para a natureza e da natureza eles retornam para os seres vivos. No entanto, a ecologia ela não se limita só ao estudo dessas relações. Lembrem-se que se temos alguns ecossistemas que possuem semelhanças ou possuem características próximas uns aos outros, eles podem ser classificados como extensas áreas de terra, ao qual chamamos de biomas. Cada país, cada continente tem o seu bioma, embora alguns destes biomas, ou praticamente todos estes biomas, possam ter suas semelhanças ao redor do planeta, recebendo seu nome de acordo com sua latitude ou com sua longitude. No caso do Brasil, temos os biomas brasileiros, que são grandes estruturas ecológicas formadas por ecossistemas, podem ser de formas regionais, com fisionomias distintas encontradas nos diferentes continentes, caracterizados principalmente pelos fatores climáticos e formações vegetais, aos quais podemos também chamar de fatores edáficos. Além disso, os biomas, não só no Brasil, mas também ao redor do mundo, podem ser terrestres ou podem ser também biomas aquáticos. No caso do Brasil, temos os biomas principais e também aqueles biomas de transição. E por que bioma de transição? A própria palavra ela já descreve. Ora, acreditamos que se de um lado da rua, abre aspas, estamos em um bioma, Mata Atlântica, por exemplo, basta atravessar a rua que estaremos em outro bioma. Na verdade, as fronteiras geográficas, elas são fronteiras imaginárias. Logo, entre um bioma e outro, há aquele chamado bioma de transição, que nos extremos ele possui a característica de um bioma principal, mas ao longo do trajeto ele muda a sua característica, transitando de um bioma para o outro. No caso do Brasil, os principais biomas, logo que fazem parte do Brasil legal propriamente dito, e alguns deles nós iremos discutir nessa aula, é a floresta amazônica, antigamente chamada de Ileia, Mata Atlântica, em que esses dois biomas formam as florestas tropicais pluviais. Uma delas é a costeira, a Mata Atlântica, e a outra, a Amazônia. A mata de araucária, ou mata de pinhais, mata dos cocais, ou babaçoais, o cerrado, a caatinga, os campos, ou pampas, no sul do Brasil, complexo do Pantanal e a vegetação litorânea. Todos esses biomas são assim classificados pelas suas características físicas, químicas e também biológicas. Como pode ser visto, cada um destes biomas possui a sua exuberante flora e a sua exuberante fauna, com características próprias da vegetação e do tipo de animal que ali sobrevive. Cada um desses biomas sofre hoje um intenso e extenso impacto ambiental pelas ações humanas. O uso consciente dos recursos da natureza devem estar juntos à preservação destes biomas, que alguns, como por exemplo a Mata Atlântica, perdeu mais de 90% de sua vegetação original
desde a colonização do país, principalmente pela extração de madeira, o chamado pau-brasil. Assim, a divisão dos biomas brasileiros está dessa forma, em que podemos ver que a Amazônia, embora ela se estenda por outros países, mas estamos falando apenas da Amazônia que está dentro do território brasileiro, ou seja, a Amazônia legal, ela é o maior bioma em território, em extensão territorial do país, seguido pelo Cerrado, pela Mata Atlântica, pela Caatinga, pelo Pampa e pelo Pantanal. A Amazônia, ela ocupa mais de 50% do nosso território. Assim, o bioma amazônico, do ponto de vista de algumas de suas características vegetais e animais, é formado por árvores que são consideradas latifoliadas ou que possuem folhas latifólias, ou seja, folhas grandes e largas. Além disso, o bioma Amazônia ele também possui vegetação higrófila, ou seja, que se adapta e se desenvolve em áreas úmidas ou completamente alagadas. É uma área extremamente heterogênea, não só do ponto de vista vegetal, mas também animal, como o mundo conhece da sua extensa biodiversidade, e parte dessa biodiversidade, tanto animal quanto vegetal, ainda não foi descrita e catalogada, ou seja, não foi descoberta. Logo, se pensarmos no uso extenso e inconsciente desse bioma, podemos levar à extinção espécies de plantas e animais que ainda não foram descobertas. No caso das plantas, a fitofarmacologia poderia utilizar plantas para o tratamento de doenças que hoje são incuráveis, como, por exemplo, o câncer. Árvores também perennifolhas, ou seja, folhas sempre verdes e de rápida reciclagem, ou seja, tudo que a floresta produz, a árvore consome, e essas folhas sempre verdes é que nós não presenciamos no bioma amazônico essas faixas climáticas de transição, ou seja, o outono e o inverno. E são também dispersas, a distribuição aleatória das espécies. No caso do desmatamento, uma das causas que leva à extinção e à diminuição do bioma Amazônia, não como território, mas sim como biodiversidade, as queimadas para a agropecuária, a derrubada das árvores para o comércio, por exemplo, o tráfico de madeiras, a grilagem, a ocupação humana, as indústrias, as estradas, o desmatamento. A Mata Atlântica, por outro lado, situado originalmente na costa brasileira do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, perdeu muito de sua vegetação pela exploração. Os mesmos problemas, parte deles associados ao que aconteceu na Amazônia. A sua formação vegetal ela é latifoliada, perene, heterogênea, densa e também higrófila. Em relação à floresta amazônica, ela se diferencia pela sua localização em maiores altitudes, pelos diferentes tipos climáticos e também pelo fato de ter biodiversidade. O desmatamento se deu pelo cultivo das monoculturas, da cana-de-açúcar e do café, a exploração de madeira, como dito no início desta aula, as monoculturas de exportação, as pastagens, a caça ilegal, as queimadas, a expansão urbana e a poluição ambiental, que também pode se estender como causa primária para outros biomas brasileiros. As matas de araucária, também conhecida como Mata dos Pinhais, ela ocupava uma área de cerca de 182 mil quilômetros quadrados. Só que no caso das florestas de araucária, a característica da folha é aciculifoliada, ou folhas aciculadas, que apresenta folhas em forma de agulha. Restam apenas 3% de sua área original. E uma dessas causas é a extração de madeira para móveis, papel para queimadas,
para a formação do pasto, para a agricultura e também para a indústria. Muito obrigado!